Não é não? Quais são os limites entre a paquera e o assédio? Qual é o comportamento que se espera dos homens nessa nova sociedade? Como as mulheres podem se proteger? Quais são seus canais de denúncia? Este e outros assuntos vamos ver na conversa com a doutora Andreina Bravo e a publicitária Dayana Prado. Olá, amigas e amigos, sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e hoje temos aqui para discutir esse tema muito interessante a doutora Andreina Bravo. Bom dia, doutora Andreina. Bom dia a todos, prazer estar aqui de novo com vocês. E com nossa convidada especial, a Dayana Prado, que é empresária, né? E vai falar sobre suas experiências também, empresária da Facom Mídia e também editora de vídeo. Bom dia. Isso mesmo, bom dia, prazer estar aqui com o senhor. Então nós vamos, assim, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o tema Não é Não, os limites entre a paquera e o assédio, né? Um tema assim que está muito em voga hoje em dia, houve muitas alterações até legais que estão tentando disciplinar essa questão do relacionamento do homem com a mulher para dar um pouco mais de dignidade para a mulher, né? Então, doutora Andreina, como que a lei está tratando essa questão hoje do assédio, né, à mulher? Houve assim, algumas modificações na Lei Maria da Penha também, né? Como que está o quadro atual disso? Então, José, eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha, assim como outras legislações que vieram depois, elas vêm tratando dessa questão do combate à violência de gênero, né? Em suas várias nuances. Mas desde 1988, né, desde a Constituição Federal, né, quando houve aí a promoção da nossa Constituição, já havia, né, sinais dessa regulamentação, do entendimento, né, da igualdade de direitos, né, e deveres entre mulheres e homens, né? E até eu conversei com a Dayana, aqui, que é a nossa convidada, né, que até então, se a gente for pensar que 88 é logo ali, né, as mulheres até então eram vistas como objetos, né, como seres moventes, semoventes que a gente fala, né, que são um boi, uma vaca. Então a mulher não tinha, né, a autonomia, né, para ter o direito de escolha em muitas decisões de sua vida, né, civil, e não tinha direito nem mesmo ao seu corpo, né? Até então as mulheres nem ao pedir divórcio, enfim, vieram leis aí que, né, próximas à Constituição e com a Constituição, legitimando que mulheres e homens são iguais em direitos e deveres, né? E aí depois veio as legislações, como a Lei Maria, até vou ler aqui, né, que são várias legislações, né? Além da Constituição tem a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006, né, que vem tratando sobre a questão da violência familiar e doméstica. Dentro dela tem a questão da violência sexual e do assédio, né, até vamos pegar aqui para especificar exatamente o que a lei trata como violência sexual contra a mulher, né? Que é questões de constrangimento, né? Envolvendo questões de relações íntimas, né? A mulher tem direito a dizer não, a mulher tem direito a limites, né? Então, ela é sujeito de direitos no sentido de poder dizer, né, que ela não tem que sofrer intimidação, ela não tem que sofrer ameaça, coação, força física e nenhuma situação que possa retirar o seu direito à permissão da relação sexual ou de uma paquera ou de qualquer questão que envolva a relação íntima, familiar e doméstica. E também vieram leis como Lei Carolina Dickmann, né, que é a Lei 12.737 de 2012, também é uma lei recente, se a gente for ver, né? Ela trata sobre crimes no espaço cibernético, né, proibindo o acesso a dados particulares das mulheres. Seria de todo mundo, mas foi focado na situação da Carolina Dickmann, né, atriz, que infelizmente teve aí vazada fotos, né, em situações íntimas, né, e que acabaram levando ao constrangimento, né, da sua imagem. A lei do minuto seguinte, né, que é a Lei 12.845 de 2013, que prevê proteção, né, e direitos com relação à violência sexual que é efetiva, né, ao estupro, situações que vai levar a mulher à necessidade de um atendimento imediato, psicológico, o direito ao coquetel para evitar doenças sexualmente transmissíveis. A Lei Joana Maranhão, né, que é a Lei 12.650/2015, que é a lei que veio prevendo
o direito e proteção às vítimas, né, de violência sexual, crianças e adolescentes, né? Ela revogou questões de prescrição, né? Hoje, uma criança ou adolescente ficando maior de idade, ela tem direito ainda a denunciar o crime, a violência sexual que ela sofreu na infância. Com 18 anos, né, parece? Com 18 anos, isso. A partir que, completando a maioridade, tem mais 18 anos para... Mais 20 anos, mais na verdade. 20 anos. Mais 20 anos. Só que Então, aí a prescrição ela inicia a partir da maioridade. Da maioridade. Ela não fica mais refém à decisão dos pais ou responsáveis para tomar iniciativa. Ela pode ter o direito a ver aquela violação, né, sendo apurada e discutida na justiça. E também, né, temos a lei do feminicídio, que é a lei 13.104 de 2015, que ela veio prevendo a agravante com relação à violência contra a mulher, se for uma situação de gênero, né, se for uma mulher que sofreu um homicídio. E hoje nós temos também a lei do não se cale, né, que é a lei 17.951/2023, que é uma lei que foi criada pelo município de São Paulo, né, foi sancionada inclusive no final do ano, recentemente. Ela prevê um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de assédio, né, em bares e restaurantes, instituições privadas e públicas, né, determinando que pessoas que virem, né, situações de violência, de assédio contra as mulheres, elas têm que seguir um protocolo, tanto de atendimento como de também orientações do que essa mulher pode fazer e com os direitos que ela tem, né, contra aquele assédio. E também estava vendo aqui que recentemente também foi promulgada pelo Congresso Nacional, né, e sancionada pelo presidente do Brasil, o protocolo Não é Não, né, que é a lei 14.786/2023, que também prevê um protocolo para a prevenção de constrangimentos e violências contra as mulheres e atendimento especializado, né, às vítimas no caso de violências ocorridas em espaços de entretenimento e diversão, inclusive no âmbito do esporte. Né? Então, são leis, né, todas essas leis que eu falei aqui, inclusive vou até falar aqui sobre a plataforma, né, mulhersegura.com, né, é uma plataforma que ela traz toda a informação sobre os direitos das mulheres, né, as leis que vêm protegendo a mulher contra a violência de gênero, né, que é essa discussão que nós estamos tendo hoje, né, que a violência ela é ampla, né, a sociedade toda pode sofrer violência, mas a mulher, ela por ter sido tantos anos, né, preterida, por ter sido vista como objeto, como um ser que não tinha direito à autonomia, né, e ao consentimento da sua vontade, né, ela hoje tem proteção dessas leis para que haja um ambiente mais seguro, né, e protegido em qualquer âmbito que ela esteja, seja privado ou particular ou até mesmo público, né, e dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, né, e que elas não se calem, né, e que as pessoas também que virem, que não pensem que o problema é do outro, que elas também não se calem, né, que elas sigam esses protocolos aqui, né, e denunciem, ajudem essas mulheres, ouçam, acolham e não julguem. Né, e a gente vai entrar nessa discussão agora. Bom, então esse link aí dessa plataforma de denúncia vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, né? E vamos aproveitar para pedir a todos aí que se inscrevam no canal, quem ainda não fez, né? Ative o sininho para receber notificações. Temos um podcast toda quarta-feira às 8 horas. E também deixe o seu like, seus comentários, perguntas, né? Que nós vamos respondendo adiante. E estamos aqui também com a Dayana Prado, né? Que ela é empresária no ramo de publicidade. Sim. Né? E ela é uma pessoa que desde a sua infância tem sofrido, né? Essa violência, esses assédios, né? E a Dayana era casada, né? Sim, sou casada há Tem 16 filho, anos, né? filho de 9 anos. 9 anos, né? Então, Dayana, a gente estava conversando antes aqui do programa, né? Você desde a infância já tem sofrido, assim, pela sua posição de mulher, né? Sim. Pode contar um pouquinho como tem sido suas experiências? Claro, desde muito nova, 5, 6 anos, eu já comecei a sofrer assédio dentro de casa com familiares, né? Então, eu fui abusada na infância, tive todo tipo de abuso físico e psicológico. Tive uma trava na mente, nem lembrava disso. Depois de velha, uns 20 anos para frente, que eu lembrei. Velha não, né? Você é nova, né? Por favor. Não vamos Você revelar a velha, idade da Dayana, mas ela é muito E jovem. comecei a lembrar do que ocorria quando eu era criança, né? Eu falei, nossa, mas isso aconteceu mesmo? Eu mesmo tinha dúvida, né? Não sabia o que era. Será que foi isso mesmo que eu estou pensando? Ou será que eu sonhei? Mas eu fui ligando os pontos e realmente eu fui abusada sexualmente, né, por familiar dentro da minha casa. Então é algo que é um trauma que você carrega para sempre, aquilo fica e
é uma coisa que marca e você não fala, porque naquela época não tinha instrução, não se ouvia falar de assédio, de nada disso. E depois de velha, quando eu comentei para a maioria das pessoas, ainda ou não acreditam ou me julgam, né? Tipo assim, mas você se insinuava, será que você usava roupa muito curta? 5 anos, né? Será que você não se insinuava para ele, assim? Você não escuta com palavras, mas você escuta pelo olhar, por como a pessoa fala com você. Então, a culpa sempre cai sobre a mulher, infelizmente. E a maioria não acredita, acha que é coisa da minha imaginação, que não aconteceu assim, verdadeiramente. Infelizmente, é assim que funciona. A gente estava tratando até, né, acho que o nosso penúltimo podcast, que foi sobre violência doméstica, né? Que muitas vezes a mulher ela vai à delegacia, né? E nem sempre tem delegacia da mulher naquela cidade e é atendida por um homem e geralmente ela é julgada quando ela vai fazer uma ocorrência. Sempre já querem julgar, saber, mas o que é que você fez, o que é que você não fez. Ou seja, tem uma tendência já condenatória de condenar a vítima, né? Exatamente. Mas você parece que não parou aí, né, da sua adolescência. Sim, no meu trabalho, um dos meus trabalhos, né, quando eu era novinha também, mais nova, eu tinha um chefe que ele mantinha relação sexual na sala ao lado, a minha, né, eu trabalhava na recepção na época, e faltando meia hora, 20 minutos para o meu horário de sair, ele não me deixava sair, ele me deixava lá sentada, escutando o que estava acontecendo na sala e passando por tudo isso, e eu achava, entre aspas, normal, que eu tinha que aguentar, né? Eu morava sozinha. Mas o que estava acontecendo na outra sala? Ele mantinha relação sexual com mulheres conhecidas, não sei quem era, né? Mas você não podia sair do local? Não, me deixava lá sentada, parada, não podia sair, porque poderia chegar alguém, né? E eu teria que estar à frente para não atrapalhar o que está acontecendo. Aí ele já usava assim mais ou menos a ascendência como patrão para te obrigar exatamente. A se E eu novinha, já morava sozinha, pagava aluguel, então eu me sujeitava, porque para mim ali eu não tinha como sair no momento, né? Então me sujeitava a isso. E assim na rua, assim, em transporte público, assim, você estava me falando que também tem muitas ocorrências. Transporte público, muito, lotado, metrô lotado, então você sempre é assediada ali por homens que ficam apertando você ali, você vê que é por maldade, né, que tem espaço, mas fica de proposta, você anda mais um pouquinho, ele anda atrás de você. Então, assim, indiferente até do que você está vestindo nesse caso de transporte público, né, que mulher é muito julgada pelo que usa, pelo que veste, mas no transporte público era de lei, assim, eu procurava achar um lugarzinho mais escondido ali para tentar me safar, mas era difícil, era constantemente. E a doutora falou assim dessa questão das baladas, né? Já tem uma lei disciplinando assim esse assédio na balada, né? Sim. Aquela investida não desejada, né? E você passou por várias situações? Várias situações. Embalada, nossa, era constante isso, Só né? chega para beijar? Já querendo beijar, sem nem saber o nome, sem nem falar nada. E aí você meio que se afasta, a pessoa fica até brava, né? Acha que você está agindo errado em fazer aquilo. Então chegou uma época que a gente até evitava de sair, de ir embalada, para não ter que passar por esse constrangimento também. Em tudo, eu acho que mulher, não tem uma que não tenha uma história para contar referente a isso, né? Todas. Não, então, inclusive, até queria contextualizar o que a Daiana está falando a respeito da situação que ela, além da questão da violência da infância, que a gente falou aqui da lei Joana Maranhão, né? Que é a lei que revogou questões com relação à prescrição e permitindo que crianças e adolescentes possam buscar reparações o direito, né, a apurar, né, crimes de violência sexual na infância e adolescente. E também a questão que ela falou a respeito dela ouvir, né, o chefe dela praticando relações sexuais numa sala ao lado, que para muita gente muitas vezes pode até soar assim, mas o que ela tem a ver com isso? Ou isso aí não tem nada a ver, né? Muita gente pode julgar sim, porque a gente ouve muitos julgamentos, né? E na verdade, eu quero contextualizar na questão da Lei da Maria da Penha, né, que embora ela venha falar de questões de família, relações familiares domésticas, ela também trouxe conceitos a respeito de assistência e proteção às mulheres em relação a outros crimes que envolvem outras relações. Então, ela colocou aqui na violência sexual, né, que consiste em qualquer conduta
que venha constranger a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante. Né? No caso aí você presenciou ou viu, né? É só dizer que existe hoje um regulamento que especifica isso, porque até então era assim, a mulher e o homem é igual perante direitos né, direitos e deveres, mas não havia uma especificação de situações como essa, que as pessoas eram colocadas e tudo bem, você é mulher, você trabalhava lá, você tinha que estar sujeita a isso, porque você não tinha o direito, né, a dizer não, né, a colocar limites, né? Então, acho que o problema da violência do gênero é justamente isso, a naturalização do assédio, né, que se ocorre muito, como você falou, as pessoas julgam como se você tivesse sujeita a tudo por ser mulher, Sim. né? E também pelo fato de nós não termos direito a dizer não, né, a não ter o direito a limites, né? Qual é o limite que a mulher pode se colocar contrária a uma investida, a uma importunação sexual, a uma paquera, como muita gente julga, mas é uma paquera, ele estava só paquerando, você que está exagerando, você está colocando, vendo coisas onde não acontece. Então, aí falando da lei que você está dizendo, né, sobre entretenimento e diversão, justamente, recentemente, né, foram criadas essas legislações novas, né, instituídos esses protocolos, né, de atendimento a mulheres, né, que sofrem violência, né, seja estupro, assédio ou importunação sexual em ambientes de diversão, entretenimento, esporte, né? E aí eles estão colocando sempre em lugares que haja bebidas alcoólicas. Por quê? Geralmente as pessoas colocam isso também como uma permissão, né? Uma situação de permissividade. Ah, então ela estava bêbada, ele podia, né? Ele não estava sabendo o que ele estava fazendo. Mas não é bem assim, né? Ele teve a opção de beber ou não, né? E ter condição de... Beber um pouquinho, né, a mais, né? Não, e entender, independentemente da condição dele, que a mulher ela pode dizer não, ela tem o direito a dizer não, e ela tem o direito de colocar limites. Até onde você pode tocar no meu corpo, se eu quero ser tocada no braço, se eu quero ser beijada, se eu quero ser paquerada, porque eu acho que esse é o problema, igual você me questionar um momento aqui, né? Como entender se é simplesmente uma paquera, os homens não vão ficar assim, desconfortáveis em paquerar? Hoje em dia, nas baladas, assim, é comum. Eu estava até vendo um vídeo de uma amiga minha, em que ela, assim, mais ou menos, ela entrevista o filho dela, né? E o filho dela fica falando como que é nas baladas, né? Então, eles chegam, beijam, né? E beijam uma aqui, beijam outra ali. Aí ela até pergunta, nossa, que horrível, como que você faz? Como que você lava? Você não lava a boca entre um beijo e outro? A gente lava com cerveja. Nossa. Ou seja, é mais ou menos comum entre jovens, assim, esse tipo de comportamento. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, numa festa, assim, antes da formatura, né? Era muito, e eu fui, porque a gente era todos amigos, né? Estava casado, tudo normal, não tinha nenhum problema. Mas eu via que tinha esse hábito do pessoal chegar beijando entre os jovens. Agora, com essa legislação, parece que isso vai ficar um pouco mais inibido, né? Porque agora, se uma menina se incomodou e falou, o rapaz chegou e deu um beijo numa balada, e ela não gostou, então ela já vai poder fazer uma denúncia. Então, deve haver uma mudança aí no comportamento social a partir de agora, então, né? Sim, sim. Então, inclusive essas leis, elas vêm baseadas, né, as duas leis que foram criadas, tanto a lei do município de São Paulo, como essa sancionada pelo Congresso Nacional, elas foram inspiradas, né, pelo caso envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, né, na Espanha, né, que lá também já existia o protocolo em Barcelona, que é o No Se Calle, né, informando, né, que existe um protocolo de atendimento, existe uma conduta a ser seguida nesses ambientes de diversão, né, que nem tudo é permitido, que não é festa do oba-oba, e aquela mulher que foi vítima, né, não sei agora como estão, não estou acompanhando se já teve o julgamento ou não, mas até então possível estupro e assédio, né, que foi cometido pelo Daniel Alves, aquilo teve um protocolo ali que a mulher seguiu e que já existia uma legislação lá que a protegeu. Então, essas legislações aqui também que foram criadas pelo município de São Paulo e pelo Congresso Nacional, né, do não se cale, né, do não é não, elas vêm não só, né, para punição, né, eu li a introdução das leis, né, a parte da justificativa, né, porque que foram criadas, e elas todas alertaram isso, né, informaram isso, que também é uma forma de educar, é uma questão pedagógica, né, de que se mude, né, a percepção que os homens têm das mulheres nas baladas, né, para que eles possam entender que as mulheres são sim sujeitos de direito, que elas têm o poder e o direito a dizer não quando estão tendo uma investida, né, e há que haver um limite. Né? O problema é quando se passa os limites.
né? Se um homem me paquera e a mulher não responde, qual que seria a atitude mais adequada de um homem? Isso aí é um Cessar, problema. né? Mas isso aí tem uma questão social também, que a gente até já conversou sobre isso antes, né? Que geralmente, acho que na cultura, assim, corrente, né? As mulheres quase nunca elas, assim, dão um sim para o homem na primeira investida, na primeiro convite. Elas sempre tendem a, ou por alguma insegurança em relação ao homem, ou até por algum tipo de estratégia de sedução também, dizer, ó, não, mas elas estão predispostas a depois ceder. Isso é Sim, comum na paquera, né? sim. Nem sempre você convida uma moça para sair, ela vai te dar um sim na hora, né? Mas, doutor, Então, como que hoje, então, diante desses quadros aí, como que vocês, como mulheres, eu não estou nem falando como advogado, como sim. vocês, assim, acham que isso pode ser, assim, resolvido, equacionado, né? Eu acho que o homem percebe quando a mulher está fazendo o jogo de sedução e quando não, é não de verdade, porque é diferente, né? Dá para você perceber que é um joguinho. Então, os que insistem e são chatos, eles estão sabendo que ela não quer, porque ela deixa muito claro, dá para E como que perceber. ela deixa ele claro? Com uma cara feia? Sim, eu não quero, não quero, e já sai de Ou então fazer uma perto. cara feia de que Uma não cara gostou? feia, fica séria. O E joguinho quando é no não. joguinho, a mulher não faz uma Você cara fala feia. Ela não fala, dando não, dá uma risada. desculpa, né? É, Ah, não, hoje não, tô cansado. isso, exatamente, é Parece que então, diferente. então acho que os homens têm que tomar muito cuidado hoje em dia, porque o tema hoje são os limites entre o que é a paquera e o que é assédio, né? Então parece que o homem agora ele tem que ser muito cuidadoso, né? Eu estava até comentando também um caso que ocorrido com uma colega minha de faculdade, ela alta, bonita, e ela foi para a Austrália. Então ela ficou 2 anos na Austrália e em 2 anos ela não conseguiu nenhum namorado. E ela não entendia o porquê, né? E depois uma outra amiga dela, que foi para a Austrália também, ela já tinha estado no país, e ela foi confidenciar, pô, eu estou aqui há 2 anos, né? Eu não sou feia, eu não sou, assim, uma pessoa desprezível, e ninguém me paquera, ninguém faz nada comigo. Aí a amiga dela falou, mas você não sabe, não? Aqui na Austrália, é a mulher que tem que paquerar o homem. Agora, eu não sei se isso é por um motivo cultural ou é por causa dessas legislações restritivas, mas os homens não paqueram as mulheres na Austrália. Elas têm que tomar iniciativa. Então, talvez a gente possa caminhar Para isso. para isso aqui no país. Seria uma mudança do hábito, né? A Sim. mulher tomar iniciativa na relação, que para o homem, vamos convir, né? Vai ficar um pouco difícil de saber da parte da mulher aquilo que é uma negativa peremptória, assim, ou que não é, né? Porque, a não ser que ela reaja de uma forma bem abrupta, como você está falando aqui agora. Ou que ele saiba chegar também com educação, não querer Sim. chegar dando beijo, chegar conversando, né? É. E ver, sentir o que ela está E retribuindo. esses jovens nas baladas, que eles já têm essa cultura, e até as Então, meninas também participam dela. mudar isso, né, doutor? Tentar mudar isso. Diálogo, né? Um mínimo diálogo antes para ver se vai acontecer ou não. Porque eu lembro que na minha época, assim, de estudante colegial, assim, começo de faculdade, da primeira faculdade, né? Foi de jornalismo, um beijo era um ápice de um relacionamento. Sim. Você não conseguia um beijo com uma menina, assim, numa noite, numa balada. Às vezes, quando você pegava na mão, já era um sucesso. Ah, eu peguei na mão, você comentava, peguei na mão da menina, da fulana, da Beltrana, né? Exato. E parece que as coisas foram evoluindo de tal forma que hoje Se perdeu. se perdeu. E acho que nesse sentido também perde até um pouquinho aquele sentido lúdico, né? Aquele O mistério, gostoso né? a parte E parece boa, né? Então, doutor, assim, para o homem, o que você aconselha como advogada? Como que ele tem que se comportar agora? Então, eu vou voltar a falar a questão assim que quando a Constituição previu que mulheres e homens têm direitos iguais, né, e deveres também iguais, que eles são o mesmo patamar, né, se seguiu, como eu disse, toda uma criação de leis para a proteção da vida das mulheres. Por quê? Porque até então você tinha isso na Constituição, mas na prática, na sociedade, havia ainda o entendimento de que a mulher estava à disposição e ela, muitas vezes, se dissesse não, era mal vista, né? Ela tinha que seguir, inclusive, protocolos sociais, né? Muitas vezes era o pai que encaminhava para o casamento, enfim. Hoje, você tem uma evolução nas relações sociais, né? Como você falou. E a Daiana também, houve mudanças, né? Hoje mudou, né? A forma como as pessoas interagem, né? Mas, como a mulher, ela teve um papel sempre de estar calada, né? Ser silenciada, né?
a lei vem proteger justamente isso, o direito a ela poder dizer não, né? Poder, no caso, se for abusivo, né? Como a Daiana falou, a forma de interação do homem, ela for abusiva com relação à mulher, né? Se tratar de uma violência, né? Ou algo mais, assim, abusivo, que ela possa se autodeterminar, ela possa pedir socorro, ela tenha mecanismos de denúncia, né? E eu acho que o homem, ele precisa entender isso. Eu acho que o homem precisa entender que ele tem que ter limite, né? Porque a gente pode observar, quando você fala assim, mas ele paquera. A maioria dos homens, nas baladas, ele já vem com uma atitude abusiva. Porque você vai em direção à pessoa. Se você vai beijar e a mulher aceita, é uma coisa, retribuiu. Agora, o que a gente vê no geral? Que a mulher, às vezes, nega e o homem vai lá e força, segura no braço, muito ou não, até agride. Teve casos aí, agora eu não consigo recordar assim detalhadamente, mas eu lembro que teve situações passadas em carnavais que houve situações que o homem agrediu a mulher, de dar soco, de bater a mulher. Né? Teve até um caso, uma agressão eu mesmo, acho que né? na Bahia teve um caso, me recordo, não lembro agora o detalhe, gente, mas eu lembro que teve um caso que a mulher se negou num show, a retribuiu uma investida, o homem chegou a matar a mulher no show. Eu não lembro se foi com tiro ou facada, mas ele agrediu a mulher e assassinou ela lá. Né? Houve um feminicídio. Então, assim, o homem julga. Ela é folgada, xinga, né? Ofende. Né? Você está aqui, você não está se permitindo. Então, assim, o não é não. Então, se ouvir não, entenda que o não é não. É como a Dana falou, aí é uma coisa bem, né, escancarada. Agora, se você está indo ali conversando e você... Se não for um talvez, assim, né? Porque às vezes o não pode ser um talvez também, né? Então, mas aí você concorda comigo? Vai depender de como que ela fala também. Isso, se não tem certeza, você vai passar os limites? Se você não tem certeza, você vai entrar no espaço dela, o corpo dela e vai... Não, mas no sentido da pessoa insistir, ó, vamos sair, não quero. Aí ele volta, vamos sair, já a pessoa teria que ver como que foi aquele não quero, para ver se faz o segundo convite, né? Exatamente. Acho que vai depender muito do tom da mulher também. Do tom né? da mulher, de como ela Mas fala. eu acredito que os homens, vão ser assim sinceros, eles vivem numa cultura de machismo, são criados numa cultura de machismo, hoje está sendo atenuado, as gerações novas já não vivem tanto essa cultura, mas o pessoal das gerações mais antigas viveram numa cultura de machismo muito forte, né? E que essa transição, ela vai ser talvez um pouco lenta. Não estou dizendo assim, tem legislações, tem leis para punir, mas essas leis nem sempre mudam o comportamento social só por existir. Imediatamente. Tem muita lei que proíbe o crime, mas está cheio de criminoso. Sim, sim. Né? Claro. Mas isso parece que essa mudança vai ser uma questão de educação, né? Dos pais passarem essa coisa para os filhos também, né? Sim, sim. Eu acho que vai ser mais medo, doutor, porque eu não sei se vai funcionar na prática. Eu, uma anônima, sofri um assédio numa balada e vou numa delegacia lá fazer uma denúncia. Eu não sei se isso funcionaria, entendeu? Eu acho que é mais para pôr um medo, né, na pessoa, porque eu não sei, eu acho difícil. Eu vou denunciar quem? Como é o nome da pessoa? Qual que é o documento daquela pessoa? Como que eles vão encontrar a pessoa? Mas agora parece que por essa lei de São Paulo, a mulher pode dar um sinal, né? Isso, no próprio estabelecimento, os funcionários, tanto particular como o próprio público, eles serão capacitados a dar atendimento a essa mulher. Uhum. E a pedir socorro, a acionar órgãos, né, de proteção da mulher para atuar ali naquele momento. Então vai ser desse jeito, tá. Existe um protocolo. Se for assim num ambiente tipo um coletivo, assim, que já é mais difícil, não tem esse controle, Sim. né? Talvez falar com o motorista ou... com um metrô, você vai falar com quem? Se tiver a sorte de ter um Se não tiver uma segurança. pessoa do lado que se solidarize, né? Exato. Então, mas de acordo com essas leis, o atendimento às vítimas, ele vai ter um protocolo de atendimento, uma forma de atendimento e os funcionários vão ter que ser capacitados, né, para dar esse atendimento, para instruir, para orientar, para chamar, para acionar, a depender da gravidade, né, da situação, né? E como a Dana falou, a questão também é educativa, porque assim, a educação ela não é só do cidadão, a educação também é institucional. Por quê? Existe ainda um paradigma
entre as pessoas, até da parte institucional, diga-se, né, aquele que atende na delegacia, aquele que está ali no bar, na instituição pública, o que acontece? As pessoas ainda julgam as mulheres, elas julgam a mulher pela forma como ela respondeu à retribuição, elas são julgadas pela forma como ela se veste, elas são julgadas como a forma como ela se comporta no ambiente, porque no entendimento da sociedade, a mulher, a depender, né, da situação, ela pode estaria dando uma liberação a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de importunação ou permissão. Então, assim, só que isso é equivocado, porque não é porque eu estou de minissaia, ou até mesmo sem calcinha, né? Porque existe uma discussão, né, nos bailes funks aí, no funk, como que é, baile do Elipa. A mulher está sem calcinha ali, ela está permitindo o ato sexual? Seria esse Uma entendimento? questão de conforto para ela, né? Sentir bem. Entendeu? Claro, existe crimes contra, né, a questão da pessoa, que seja mulher ou homem, estar em situação pública nu, né? Existe aí legislações que regulam isso. Pudor, mas é para homem e para mulher, né? Isso, atentado violento ao pudor. Mas se for numa esfera particular, por exemplo, eu estou vestida uma saia sem calcinha, não quer dizer que eu estou dando permissão ao ato sexual. Entendeu? E é essa a questão educativa, que as pessoas precisam mudar o seu pensamento, primeiro entender que as mulheres precisam ser acolhidas, porque as mulheres são sujeitos mais frágeis, né? Eu até cheguei a comentar aqui que eu andei perguntando, né, entre pessoas, né, saber, numa situação de uma mulher na rua, né, alcoolizada, deitada na calçada e o homem na mesma situação, qual seria mais fácil, né? Qual seria a maior vítima ali de uma importunação sexual? A maioria diz que é a mulher, né? Que o homem poderia acontecer, mas a mulher, por ser um sexo frágil, né? Ela tem uma força menor que o homem, muitas vezes, ela ser muito mais fácil, uma presa fácil no sentido de ter um abuso do que um homem, né? Então, assim, as legislações vêm pensando nisso. Então, por ser o gênero mais frágil, né? Não quer dizer que a mulher não seja capaz, ela é capaz, mas no ambiente de violência, como instituiu na cabeça dos homens que eles podem fazer o que quiser com as mulheres ficaram sujeitas. Então, elas têm que ter um regramento por isso, né? Sim. Essa questão da força física, acho que era importante também, né? No contexto social, porque acho que toda essa cultura, né, abstrata, né, de discriminação, de abuso, de predomínio, vem de uma histórica deficiência física da mulher em relação ao homem, né? Mas hoje a gente vê que tem muitas mulheres já fazendo lutas, Muay Thai, judô, jiu-jitsu, para se protegerem. Até por questão de saúde, mas também para se protegerem, né? Sim, sim. Acho que seria até saudável e seria até bom que as mulheres também se defendam. Aprenderem alguma coisa assim, né? Porque acho que se não quebrar esse desnível da força física, sempre existe aquela tendência do mais forte querer explorar o mais fraco, né? As pessoas não são tão evoluídas assim a ponto de respeitar. O mais fraco é para ser protegido. A maioria das pessoas, eu acredito, elas pensam no mais forte vai explorar o mais fraco, né? Vai ter um certo tipo de predomínio. Então, parece que as mulheres estão entrando muito mais nessa onda também de se fortalecer, fazer academia e lutas mesmo, né? Sim. Eu conheço, assim, na academia que eu frequento, ela também é colega, frequenta ali comigo. Sim. Tem várias que fazem lutas mesmo, né? Lutas. São lutadoras. E não quer dizer que ela deixou de ser feminina por causa disso, né? Mas se vier um engraçadinho ali com abuso, tá assim sujeito a levar uma patada. Então, mas aí a gente tem que pensar que culturalmente isso não é o que vai ser o geral, né? Isso é específico, né? Ainda não é algo cultural que as mulheres fazem lutas. Se você for pegar 10 mulheres, vai ser o quê? 2 fazem lutas e 8 que não. Né? Os homens também nem já não fazem. Não também, fazem, né? mas assim, a fragilidade da mulher, ela não é questionada, ela só é colocada na questão justamente pelo fato de que culturalmente a mulher, imagina lá atrás, na época das cavernas, que tem ilustrações em cavernas que o homem colocava a mulher aqui, né, apoiada e carregava, né? Então, assim, como que era a visão do homem com relação à mulher? Essa visão de que ela era um objeto.
passaram-se anos, né, antes da promulgação da lei do divórcio, a mulher não poderia divorciar-se, ela tinha que ficar com aquele marido, né, porque foi escolha da família e não tinha vontade. Então, assim, Se naquele o homem não quisesse, ambiente... ela não podia sair Isso, dele. naquele ambiente também, há relatos de mulheres que sofreram assédio, estupro e importunação sexual dentro do casamento. Porque e ainda hoje, você comentou assim, mas houve uma mudança do machismo. Eu creio que ainda existe uma evolução muito, ainda longe, porque assim, recentemente tivemos o caso daqueles meninos, né, que estavam cometendo um crime cibernético naquele serviço, que eu nem sei o nome, gente, que eu sou um pouco velha. Como que é que tem um mecanismo que eles entram lá num grupo secreto, Deep Web, é uma coisa assim, Deep Web. Discord, Dark né, Web, lembrei, Dark Web. no Discord, né, a gente viu aí casos de meninos que estavam lá, meninos jovens, né, acho que tem ali idade de 18, 20, 22 anos, até mais novo que isso, que estavam cometendo crime contra as mulheres, né, ameaçando, né, e coagindo mulheres, né, acho que num ambiente de troca de nudes, ou eu não sei muito bem como era, não acompanhei muito a fundo, mas existia uma relação ali de ameaça, né, de cometimento de abusos e estupro, né, no ambiente cibernético com jovens, que a gente já teria que pensar assim, poxa, né, a juventude veio numa pegada de que, olha, a mulher, ela tem sujeito de direitos, ela tem a proteção, ela precisa estar, né, num ambiente confortável, ela precisa consentir com as relações, ela não pode ser constrangida, e não é isso que a gente está vendo. Então, assim, eu acho que essas leis, elas vêm justamente para a questão pedagógica, como a Diana falou, vem numa situação, assim, de educação, das pessoas mudarem seu paradigma, sua visão com relação às mulheres, né, então, aí você falou da Austrália, né, acho que também seria interessante, talvez aí, né, instituir que a mulher dê a iniciativa, porque aí não teria dúvida, não, a mulher é a hora que deu a iniciativa, então eu sei que eu tenho carta Aí o homem que vai ter verde. que dar o não e botar... Mas assim, não. Olha que eu já ouvi, Né? então, olha que eu já ouvi relatos de homens que informam que já sofreram assédio, só que assim, a questão é a quantidade, né, é muito Não, inferior. Mas às vezes o homem também é assediado, né? Sim, Porque sim, às vezes acontece. ele não deseja ter relação com a mulher, ela insiste, e ela quer paquerar ele de qualquer jeito e ele se sente desconfortável. Mas é muito menor, é claro, Muito o menor. caso, né? Sim. Que a cultura do homem é que ele tem que aproveitar toda a oportunidade. Da cultura machista que a gente tem, né? Exato. Ele até exalta a sua masculinidade, quanto mais ele assim, for um Quantidade, pegador, né? né? Aham. Essa é uma coisa errada, né? Mas então é bem menor o caso, não tem nem comparação. Com Quem certeza. sabe, se mudando a cultura, se mudar essa inversão, pode ser que haja uma mudança cultural também. Agora, o que a gente tem nessa conversa, que eu acho que é importante, é entender duas coisas, né? Que as mulheres precisam ser protegidas, elas têm que ter seus direitos respeitados, né? E os homens têm que ser mais cuidadosos, né? Eles não estão ali diante de um objeto, diante de um ser humano que tem os seus desejos também, né? E tem que ser, passar a desenvolver essa sensibilidade, né? De perceber quando que a mulher realmente está fazendo um joguinho de sedução ou que ela realmente está dando um fora no cara. Né? E eu acho que o homem percebe, você falou muito bem, né? Percebe, O homem doutor. consegue perceber quando ele está Consegue. levando um fora. Eu acho que o carão é o pior fora, né? Exato. A mulher fazer uma cara feia de que não gostou, não dá para você falar que não percebeu. Sim, Então, sim. acho que os homens têm que ficar mais cuidadosos também, né? Porque realmente estamos agora andando assim em cima de um fio de navalha, né? Isso. Em que aquilo que você pensa que é uma paquera pode estar sendo um assédio e pode estar sendo um crime. Né? Exatamente. Isso é um grande... Então, entender dessa questão dos limites que existem, né? A proteção da privacidade, da intimidade das pessoas, seja ela homens e mulheres, né? E principalmente com relação às mulheres, no entendimento de que as mulheres não devem ser julgadas, né? Elas são sujeitas de direito, elas têm direito a escolher a roupa que vai ser mais confortável, a estar num ambiente que seria um ambiente para homens e não para mulheres, porque tem muito isso, né? Ah, mas ela estava lá, sei lá, vamos supor, tem aquela casa lá em São Bernardo, Atenas, sei lá, uma casa de... seja o que, uma boate, uma casa de massagem. Ah, mas ali é lugar de homem. Mas e se eu sou mulher e quero ir? Ou estar eu sozinho no também bar estou... tomando cerveja, né? Já acontece muito. Eu, por exemplo, Andreína, mulher, né, mãe e advogada, quando estou no meu lazer, eu gosto, às vezes, de sair sozinha. E é engraçado, as pessoas ficam, assim, impactadas, porque elas falam assim, não, você chega na balada, eu já te vi em vários lugares, você senta com a cervejinha, um espetinho de carne às vezes, e karaokê, e daí eu só sozinha, aí acaba o tempo, que eu tenho tempo para voltar para casa, né, que eu tenho um filho pequeno, e aí eu saio como se nada tivesse acontecendo, porque eu gosto de ficar, às vezes, sozinha numa mesa, só que quantas vezes eu estava sozinha e homens acharam que eu estava ali
sujeita a alguma coisa. E não estava. A doutora Andrina, para quem não sabe, ela é uma canto, tá, cantora e gente? gosta de um karaokê, né? Inclusive tá fazendo canto para poder cantar em karaokê. Eu tava fazendo, agora tá suspensa as aulas de canto, mas vou voltar. Se alguém vê a doutora Andrina num karaokê sozinha tomando, então não chega perto, não que ela tá lá para se divertir, não é para paquerar. Entendeu? Então, e é esse entendimento, eu acho que isso é legal, de entender que a mulher também, ela pode querer sair e para um ambiente que seria naturalmente de um homem, num bar, eu vou geralmente em karaokê, mas pode ser um bar, e eu posso querer sentar e beber uma cerveja, e nem por isso eu estou ali liberada para ter convites, ou estou à procura de um relacionamento, à procura de uma paquera, à procura de sexo. Não quer dizer nada, né? E as pessoas têm esse julgamento porque elas têm historicamente isso na cabeça. O lugar da mulher é dentro de casa com os filhos, somente, atrás do fogão, lavando roupa, entendeu? Então, é preciso ter uma educação também, eu vou puxar a orelhinha das mamães, né? Que tem seus filhos meninos, né? Não ter aquela ideia de que, como que é? Eles falam assim, segura suas gabitas que meu boi tá solto. Não, você tem que ensinar seu filho que ele precisa ter o entendimento. Suas cabras que meu cabrito está solto. Isso, é algo assim. Eu não sei o ditado muito bem, mas quer dizer, já é uma liberação que se dá para um menino que é totalmente equivocada. O que esse menino está crescendo? Ele está crescendo com o entendimento que ele vai ser o garanhão da noite. Quais limites são colocados, né, com aquele adolescente? Então, assim, também é papel de nós, mulheres, mãe de menino. Eu tenho um menino, tá? O Felipão. Beijo, Felipão. E respeitar uma menina. Eu sempre falo para ele, Felipe, tudo tem limite. Respeite o seu corpo e façam respeitar o seu corpo. Né? A mesma coisa que as minhas filhas. Respeite o seu corpo, respeite o corpo do outro. É básico, gente, é o respeito ao corpo do outro. Então, assim, a partir do momento que você invade o espaço do outro, que você tá ali insistindo, segurando no braço, porque acho que chega o extremo. Segura no braço, beija a pessoa sem autorização, passa a mão na bunda. Tem coisas muito pesadas, gente. É pesadíssimo, né? O que a gente vê na balada. Então, assim, tem limites, né? O homem, ele precisa entender que ele precisa trabalhar essas questões, né? Porque colocam muito assim, mas é o instinto do homem. Não, o instinto do homem não. O instinto do homem não, porque se não for assim, então é o instinto da mulher também. Né? E você não vê mulher atacando o homem torto direito. A gente precisa controlar nossos instintos, saber? Não, tudo bem, eu tenho instinto, mas aquele corpo não é meu. Né? O corpo é da outra pessoa, então, assim, respeito. Né? Daiane, você é mãe, né? Tem um filho de quantos anos? Sim, 9 anos. E você que passou por todas essas experiências, assim, você tem algum tipo de direcionamento especial em como você educa o seu filho? Sim, eu estudei bastante em como passar para ele isso, na idade que ele tem. Eu já passei há muitos anos para ele sobre isso, né? Que não pode no bumbum, não pode isso, não pode aquilo. Então, eu fui ensinando para ele buscando informação. Então, hoje ele já sabe o que é tudo praticamente, né? Eu já ensinei o que é abuso, o que é sexo, o que é tudo. E o respeito, assim, o respeito, e sim, eu ensino muito a ele como tratar a mulher, o que representa a mulher, né? O que nós somos, como devemos ser tratadas. Então, eu procuro fazer tudo inverso do que eu vivi, né? Eu quero que ele viva totalmente o contrário. Você acha que essa educação, assim, que é o que vai fazer mudar essa cultura? Mais Com certeza, vem de casa, né? Não adianta, vem de casa o que você aprende, a maioria está ali dentro de casa. Claro que você tem influências externas, escolas, amiguinhos, mas se ele tem uma base ali que os pais deram para ele vai lembrar. E ele vai escolher o caminho que ele vai seguir, mas ele sabe. O que na minha época não aconteceu, não havia diálogo entre filhos e pais, não havia conversa nenhuma. Então, hoje tem, minha parte como mãe está sendo feita, e a escolha futura é dele, né? Infelizmente, eu não vou poder influenciar. Porque os pais, eles educam, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Sim. Segue o seu caminho, né? Sim. É importante o que a Adriana está falando, que assim, historicamente, havia um paradigma não só sobre as mulheres, mas também com relação às crianças e adolescentes, que falar coisas assim era desrespeito. Você falasse com o pai, com a mãe, nossa, você não pode falar. Então, assim, mas como acompanhar uma sociedade como está vindo, né, que alterou sua forma de interação, né? Hoje é muito mais permissiva. Só que, assim, ainda é preciso se falar de coisas que podem podem levar as crianças, adolescentes, a situações de violência, de abuso. É importante haver esse diálogo, sim, com os pais entenderem que eles precisam conversar com seus filhos, é preciso quebrar esse tabu, né? Você falar de sexo, de proteção do corpo, não quer dizer que você está ensinando seu filho a praticar sexo, não tem nada a ver. Né? Existe uma discussão muito grande com relação à questão da sexualidade nas escolas.
que eu acho também que é desculpa, uma ignorância, porque assim, uma coisa é você falar assim, vai ter aulas práticas de sexo. Não tem isso, gente. Você vai ensinar a criança que ela tem um corpo, que ela tem uma intimidade, que ela tem direito a dizer não, que ela tem o dever de comunicar aos seus responsáveis, a pessoas de confiança ou até mesmo autoridades, de que ela está sofrendo uma violência dentro de casa, porque a violência muitas vezes sai dentro de casa, Sim. né? E a escola também tem um papel. Ela teria que ter o papel de ajudar, porque se imagina, se no âmbito da minha casa familiar eu sofro um abuso, qual o primeiro lugar que eu vou pedir socorro? Não é a escola? Na escola. Como que eu vou pedir socorro se eu não sei o que está acontecendo comigo? Você mesmo falou, você sofreu um abuso que você não sabia nem o que estava acontecendo. Então, Não. assim, e assim é também as mulheres. As mulheres, ela também, ela condicionada a não falar e condicionada a um papel de sobreveniência e objeto, muitas mulheres passaram anos a entender também que elas poderiam ser abusadas. Quantas mulheres hoje ainda sofrem abuso e têm dificuldade para dizer para sua família que o marido está obrigando ela a praticar sexo, ela não quer. Porque, Sim. gente, casamento, se casou, bonitinho, marido e mulher, mas se a mulher falar, não, eu não estou com vontade de fazer sexo naquele momento, seja porque eu estou doente, porque eu não quero também, porque a mulher pode falar que não quer, ela tem o seu direito, assim como o homem também teria direito a dizer não, o homem tem que respeitar. Mas quantos homens violam? A gente tem relatos, assim, enormes sobre isso, né? Então, Se assim, ele estiver insatisfeito, tem divórcio, né? tem divórcio, ele vai, né? Se Ele ela vai... estiver negando sempre, dando sempre desculpa, ele não tem que violentar, tem divórcio para isso. Então, mas aí Às acaba... vezes ela já não está mais feliz no relacionamento também, né? Então, mas aí, a participação massiva, é bom, importante falar isso também, a participação massiva de organizações feministas que lutaram até mesmo antes da Constituinte de 88, que foi, até falo sempre isso, porque é importantíssimo esse movimento que é pouco falado na mídia, que é o lobby do batom. Existiram parlamentares mulheres, né, que sabendo da condição da mulher, elas bateram em porta no Brasil todo, para perguntar às mulheres o que elas precisavam de direitos, o que elas entendiam como algo que deveria mudar na Constituição. Elas levaram esse projeto através do lobby do batom, chama Lobby do Batom, quem quiser pesquisar. E aí a Constituinte, ela trouxe várias questões evolutivas com relação aos direitos das mulheres por conta desse movimento feministas, que continuou lutando nos anos de 2000, e aí veio 2006 a Lei Maria da Penha, e assim vieram outras leis, a Joana Maranhão, Lei da Carolina Dickmann, Lei do Minuto Seguinte, do Não Se Cale de São Paulo, a Lei do Não é Não. Por quê? A Lei do Feminicídio. Por quê? Porque existiram mulheres que estavam lutando, né? E continuam lutando, né? Que as pessoas às vezes criticam, falam que feminista é tudo que dá trabalho, que quer contra o homem. Não é sobre o homem, gente. É a questão da alteração da legislação no país, que até então era uma legislação que aportava outras relações sociais que eram antes, né, permissivas o desrespeito à mulher, infelizmente, a condição da mulher como objeto. E hoje, com a sociedade nova, as mulheres foram tendo um novo papel, foram ao mercado de trabalho, e as mulheres feministas lutam para que hajam direitos, né, que haja proteção, que haja protocolos e atendimento. E é importante dizer também que, assim, a educação também vem dessas leis, né? Educar a sua casa, educar os seus espaços. Aí eu digo também que tem movimentos também de homens, eu conheço agora. E agora, José, tem um movimento aqui na região que trabalha a questão da psicológica nos homens. Porque o homem também precisa ser trabalhado, né? Como o José está sempre colocando. Mas o que fazer? Não sou eu, né? Não, chama. E agora, José, porque tem acho que um poema, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que é agora José, e eu movo do movimento. Até mandar um abraço para eles, o Eurico, lá de Mauá. Eles têm um movimento que ele tem sala de aula para dar aula para os homens de como eles devem se educar, de como eles devem ver a mulher, de como eles devem se comportar com relação aos direitos das mulheres. Então, acho que isso é fantástico. E assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, na balada, como você falou, vai ter lá um grupinho de homens. Pô, você está vendo o seu amigo, mesmo que ele está alcoolizado ou não, que ele está abusando de uma mulher. Qual que é o papel de um bom amigo? Pô, amigo, vem aqui, vamos conversar aqui. Poxa, então, entre vocês também, homens, conversem com seus amigos, com seus familiares. Poxa, não é bem assim o caminho. Pô, você vai bater na sua mulher, você vai estuprar sua mulher, você vai forçar algo com a moça aqui que não tem nada a ver. Sabe, ter esse entendimento que nós também, enquanto sociedade, temos que evoluir, né? Então, é isso, gente, o recado aí que... Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Foi muito, assim, iluminante, né? Ter ouvido a doutora Andreina, advogada, né? Falando muito, e né? também Mas... conversar com a Dayana, trazendo sua experiência pessoal, né? Sim. E o que nós estamos vendo aqui realmente que se abre uma nova, né, perspectiva na sociedade, né? As relações vão ter que mudar para que haja um equilíbrio, né? Que a mulher seja respeitada e o homem não vai deixar de fazer uma paquera, né? De buscar uma sedução, mas ele tem que também
aprender que tem limites, né? Então, queremos aproveitar para convidar todos vocês que ainda não fez, para se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber notificações. Se quiserem deixar algum comentário sobre o que foi dito aqui hoje, podem comentar à vontade. Deixem o seu like se gostaram, né? E assim agradecer a doutora Andreina. Eu queria também dar um recadinho, que assim, a gente fala muito, mas eu falo importante, tem que falar. Vou repetir aqui, caso você tenha sofrido ou presenciado algum episódio de violência contra uma mulher, né, seja o assédio que nós estamos falando aqui hoje, a importunação sexual, ou grave, né, o estupro, violência patrimonial, violência física, violência moral, psicológica, você pode denunciar, né, tanto a mulher, né, aí eu digo para vocês de novo, não se calem, né, você não está sozinha, né? Então procure aí Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é as DAM, né, agora eles chamam, Disque 190, que é a Polícia Militar, você pode discar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, existem centros de referências das mulheres nas cidades também, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Você pode procurar a Defensoria Pública, existe lá um grupo de trabalho que é voltado à violência contra a mulher, né? Inclusive um grupo de trabalho muito efetivo, eles criam vários tipos de trabalho, palestras, importante, e também cartilhas legais, né? Quem quiser procurar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, lá tem o link das cartilhas também, que é bem interessante. Você pode procurar o Ministério Público também, da sua cidade, também existe um trabalho, existem várias organizações, eu posso citar aqui, por exemplo, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que é a Comesp, a Escola Paulista de Magistratura também, ela tem um trabalho que fala sobre a Lei da Maria da Penha, Atitudes de Paz, também, que tem um trabalho muito legal de várias cartilhas e materiais que trazem aí em seu corpo vários endereços, né, sobre regiões e lugares que você pode pedir socorro, né? Aqui eu também falei sobre a plataforma mulhersegura.org, lá é muito legal, tem bastante vídeo explicativo. A gente vai deixar tudo isso aqui na descrição, né, do nosso link, né? A doutora passa para a gente depois. Isso, vou passar, mas é só falar que é isso. Tá. E são os canais de socorro. Agradecer a Dayana, né, Dayana? Eu agradeço vocês a oportunidade de poder falar e como a doutora Andreina falou, não se calem, falem, vão atrás que a gente tem direito. Agora, provavelmente vai dar certo, nós vamos conseguir aí. Então aqui é José Cavalcante, doutor, por favor, e até a próxima.